Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e bora lá repercutir essa derrota dura, sofrida do Internacional dentro do estádio Beira-Rio. Eu cheguei há pouco lá do gigante da Beira-Rio após essa derrota do Inter no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cuiabá. Já tem que virar a chave e pensar no River Plate na Libertadores, mas eu ainda quero repercutir o que o técnico Eduardo Cudê falou sobre o esquema e a possibilidade de mudanças na equipe até pro jogo sim, por que não, de terça-feira contra o River Plate lá em Buenos Aires na Copa Libertadores. O que Bruno Henrique, estreante da tarde, pode ser titular contra o River, tem condições de jogo, também falou. A situação de Ener Valencia, a gente também vai falar e repercutir o que René e Alan Patrick falaram, tudo da repercussão de Inter 1, Cuiabá 2, a derrota colorada no Beira-Rio, a projeção já do River Plate nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de kto.com. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, vamos começar repercutindo após essa derrota do Internacional, que teve dois tempos distintos. O Inter jogou muito bem no primeiro tempo, mesmo tendo ido para o intervalo, já tendo levado um gol na reta final do Ranieri de cabeça. O Inter foi melhor que o Cuiabá no primeiro tempo, é inegável. Criou volume até para fazer mais de um gol, quem sabe. Até acho que não mereceu, apesar de ter uma falha defensiva, não mereceu o gol, porque estava com um volume maior do que o seu adversário. E o Eduardo Cudê, técnico do Internacional, foi para sua entrevista coletiva e destacou, logo na primeira resposta, que o time deu muito trabalho ao Cuiabá no primeiro tempo, que o Inter poderia ter feito mais. E que a realidade é que tem que manter essa impressão, esse volume que o Inter fez no primeiro tempo contra o Cuiabá por muito mais tempo do que o Inter acabou mantendo. E que para isso precisa de tempo de trabalho. Não tem como ter mais volume do que teve sem tempo de trabalho. Ele disse que não é uma desculpa, mas é um fato e é uma verdade. Que como o Inter quer jogar, a forma com que ele quer esse time, porque gosta de jogar com uma linha mais adiantada, precisa de mais tempo para trabalhar isso. E ele até disse que fazia um tempo já que ele não treinava um time que era tão dominante em relação ao outro como foi o Inter hoje contra o Cuiabá. Ele disse que não teve a sorte de matar o jogo no primeiro tempo. E ele até falou sobre algumas mudanças que fez, a entrada do Taulara e o René baixando para a zaga, principalmente depois da expulsão do Mercado, que era para dar mais profundidade também para a equipe. Sobre as vaias do torcedor ao término da partida e a derrota para o Cuiabá, ele disse que as vaias são normais e são óbvias, que o torcedor quer ganhar as partidas, que o Inter vem de uma série e vai jogar também uma série de jogos muito complicados. 2 jogos contra o River, Corinthians pelo Brasileirão em casa, jogo contra o líder Botafogo fora de seus domínios lá também no Rio de Janeiro, que vai ser uma sequência complicada. E que a tendência mostra que esses adversários nessa sequência são favoritos em relação ao time do Internacional. Sobre o momento de alguns jogadores, ele foi questionado sobre o Depena, outros atletas que parecem estar um pouco abaixo já na temporada e a partir da chegada do Cudê. Também ele disse que não vê jogadores abaixo tecnicamente, que sei que tem uma parte e uma questão médica, no caso, em relação a jogadores como o Maurício e Pedro Henrique, que estão retornando e que não teve tempo também para treinar, não terá tempo, aliás, para treinar durante essa semana, muito antes do jogo contra o River. O Inter se reapresenta amanhã, só vai treinar mesmo antes da viagem para Buenos Aires na segunda-feira. Ele disse que não tem tempo para treinar, por exemplo, essa semana, tendo esses jogadores 100% já à disposição. Eles voltaram no final da última semana, exceto o Pedro Henrique e o Maurício. O Vitão só voltou na quarta, quinta-feira, o Luiz Adriano também. O Valencia só foi treinar com o restante do grupo ontem. Ele até surpreendeu de ter começado a partida com o Valencia, porque o Pedro Henrique trabalhou como titular ao longo da semana, mas ele até disse que às vezes não tem tempo, e aí não tem o que fazer. Que parecia, e que mesmo assim, o que ele pegou desse grupo parecia que o time estava 6 meses já de trabalho dele, que o grupo entendeu bem o que ele estava pedindo, o que ele estava querendo, mas que isso não é mérito dele, segundo o Eduardo Cudê, é mérito exclusivamente dos jogadores de terem compreendido isso tudo rapidamente. Sobre o time em si, ele foi questionado porque o Ener Valencia sempre destacou que ele gostava de jogar ele sendo o segundo atacante, tendo um centroavante de referência ao seu lado, para ser o cara dentro da área. E ele disse, o Eduardo Cudê, que ele gosta de jogar com 2 centroavantes, geralmente. Só que o Luiz Adriano só tinha 2 treinos realizados, e é verdade, e que o Pedro Henrique estava retornando de uma lesão muscular. Então, ele vê o Ener Valencia sendo o segundo atacante dentro da área. Do jeito que, segundo o Ener Valencia, ele disse que gosta de atuar, e o Cudê, ao que tudo indica, deve fazer isso também para o Ener Valencia jogar onde se sente melhor, sendo segundo atacante, tendo quem sabe o Luiz Adriano ou até o Pedro Henrique jogando mais como referência do que o próprio Luiz Adriano. E ele até disse, ainda vejo o Ener como um 9 de referência,
gerando muitas situações. Perder esse jogo dói, mas vamos trabalhar para continuar jogando o que mostramos principalmente nos primeiros 60 minutos. E sobre o jogo contra o River Plate, na próxima terça-feira pela Libertadores, ele disse que conhece muito bem o River, que o Lúcio Gonzalez, seu auxiliar, também conhece o River, os dois jogaram também, inclusive, no River Plate, e que é um estádio difícil de se jogar, mas que vai preparar o melhor jogo que possa fazer e que seguramente vai colocar dificuldades no River Plate, mesmo jogando fora de casa. E que o Inter tem jogadores experientes o suficiente para jogar jogos grandes como esse contra o River Plate. Ele disse que hoje precisava ter colocado o time titular mesmo assim, mesmo tendo um jogo na terça-feira. Que entende, mesmo que tenha um desgaste, precisava fazer isso, que era a melhor ideia de conseguir a ideia e repetir essa ideia é repetir a equipe também. E que era o que tinha para fazer. Depois do Eduardo Cudê, alguns jogadores concederam entrevista na zona mista do estádio Beira-Rio. Tá? O Bruno Henrique falou que o Inter fez um grande primeiro tempo, mas que o segundo tempo o Inter, apesar de ter também começado bem em relação ao Cuiabá, deu uma baixada de volume e aí teve a expulsão do mercado que dificultou bastante a partida. Em relação à sua condição física, o Bruno Henrique fez sua estreia pelo Internacional. Ele veio de uma temporada em que ele foi um dos principais jogadores do último campeonato saudita, jogando como segundo volante no campeão da competição Al Ittihad. Aí ele teve um tempo de férias e voltou a atuar agora. Ele disse que estava parado após as férias lá no futebol saudita e que é normal, sentiu um pouco do ritmo ainda mais na intensidade que o Cudê pede, mas que ele está à disposição, mesmo que seja para uma titularidade contra o River Plate. Eu não descarto essa possibilidade, tá? Sobre o jogo, inclusive, contra o River, ele disse que tá todo mundo preparado do grupo e que terça é um jogo de tensão muito grande e que é um adversário difícil e que tem que fazer um jogo maduro. E que jogo maduro, na visão dele, é um jogo de tu errar o menos possível. Não entrar na pressão do adversário. E quem sabe fazer um jogo inteligente e quem sabe também trazer uma vantagem para Porto Alegre. Quem também falou foi o René e falou também sobre esse jogo contra o River Plate. Ele disse que sim, tem chance de jogar contra o River Plate, mesmo que lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, como o Inter jogou o primeiro tempo contra o Cuiabá, jogando em cima do adversário, com as linhas avançadas, incomodando o adversário. Ele disse que a maneira de jogar é essa do time do Cudê e que ele não deve abrir mão disso. E que só não vai conseguir o Inter fazer isso lá em Buenos Aires se o River Plate não deixar. E o Alan Patrick, líder, capitão do Internacional, falou, não na zona mista, mas na saída de campo para o Premier, e destacou que poderia ter sido um primeiro tempo perfeito, mas não foi porque o Inter levou um gol no final do primeiro tempo contra o Cuiabá, mas que teve muito volume e vontade de buscar o gol, que poderia até ter ampliado, mas faltou justamente essa ampliação do placar para quem sabe ir com um resultado mais seguro para o segundo tempo. E aí ele disse, ainda sobre o trabalho do Cudê, que é uma ideia de jogo nova, que a equipe até conseguiu mostrar hoje no primeiro tempo e que vai ter que trabalhar dia a dia, não tem o que fazer, recém o início de trabalho, o segundo jogo do Eduardo Cudê no comando do Internacional. Amanhã, reapresentação pela manhã no CT Parque Gigante com portões fechados. Segunda, treino com portões fechados no CT Parque Gigante. A delegação já viaja no início da tarde da segunda-feira com todos os jogadores à disposição, tá? Todos os jogadores à disposição, até não tenho confirmação se é a primeira vez na temporada, mas talvez seja, que todos os atletas estão à disposição de um treinador. Será agora com o Eduardo Cudê, jogo das oitavas da Libertadores. Obviamente eu não estou considerando o Moledo por conta do doping, não tem como estar à disposição, nem treinando tá, então por isso eu nem boto ele nessa conta, mas de quem pode estar apto para um jogo, todos estão à disposição do Eduardo Cudê, tá certo? O que tu achou do jogo do Inter, das entrevistas na saída de campo, no pós-jogo, na zona mista? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.